Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de metrologia, a gente vai entrar na parte 8, então, que trata de propagação de certezas através de módulos. Então, quando eu tenho essa característica de sistema de medição, que é o caso de sistemas eletrônicos automatizados, digitais, instrumentos digitais, utilizam transdutores, certo? Então, esse é o caso aqui. Tá? Vamos tentar. Então, algumas vezes é necessário compor sistemas de medição reunindo módulos já existentes. Eu já expliquei sobre esses sistemas que são analógicos digitais, né? Que utilizam transdutores. Eu já falei sobre esse assunto. Então, é o caso aqui de relembrar isso aí um pouquinho para poder compreender onde se enquadra exatamente essa teoria aqui. Então, nesse caso, onde existem vários módulos, que é o caso onde o sinal começa num transdutor, a grandeza é captada por um transdutor, né, que é o que a gente chama de sensor. Então, ele transforma novamente grandeza. Eu expliquei a questão da mola em outro momento, né, que o deslocamento da mola é equivalente à carga dessa mola e ao peso, então, é de um determinado peso, né? Então é o caso aqui, tá? A mola, por exemplo, é um transdutor muito utilizado que transforma a distância que ela desloca em peso, é proporcional ao peso, por exemplo, no caso de carga, né? Então, como é que esses sistemas se comportam? Aqui tem mais ou menos um diagrama de representação, né? Onde eu tenho o transdutor. Então, de uma forma simplificada, o transdutor, e a gente pode pegar a questão da mola, o transdutor, e deixa eu fechar aqui, me esquecendo. Transdutor e um transformador de sinal, né? Unidade de tratamento de sinal aqui, que é onde ele vai pegar a unidade aqui do transdutor e vai amplificar esse sinal, transformar ele num sinal elétrico, né? Amplificar isso e depois jogar para um dispositivo mostrador que tenha um conversor analógico digital para que essa representação da indicação da medição seja digital, né? É o que a gente tem nos instrumentos que são digitais e que utilizam transdutores, que também são chamados de sensores, né? Então, a automação, a eletrônica utiliza esses sensores aí, tá? São sensores chamados também analógicos digitais. Tá? Então, é isso que acontece. Toda a composição de um sistema desse, existe um sinal de entrada, certo? Que é a própria, que está sendo captado pelo sensor. Então, esse sensor é um módulo lá, que a gente viu como, desculpa, como transdutor. E depois tem um conversor de sinal, uma unidade de tratamento aí, né, eletrônica. E depois pode ter outros tratamentos aqui, amplificador, uma amplificação, né? E o mostrador, então, o conversor analógico digital, para eu ter a saída do sistema de medição, né? A indicação que vai ser mostrada no leitor digital, por exemplo. Então, os módulos aqui tratados, né, chamados módulos, são cada parte desse sistema de medição. Observe que é um sistema de medição que é composto por vários módulos. Tá? Então, é o caso de uma célula de carga, por exemplo, que utiliza um sensor, um transdutor, né, que capta uma microdeformação, transforma essa microdeformação numa frequência no sinal elétrico
e aí eu tenho uma amplificação, então vai ter e depois uma conversão analógica da corrente para o digital. Então são vários exemplos de sensores, isso é bem comum então na prática aí da eletrônica, né? De sistemas de medição que utilizam digital, né? Digital, eletrônica, tá? Então, como é que se dá, então, de uma forma simplificada aqui, um modelo matemático para análise desse sistema de medição em relação à correção e à incerteza, que é o que a gente vem tratando aí na metrologia, que é tão importante na metrologia, né? A gente já falou também sobre o conceito de sensibilidade, né? Que é o quê? A transformação desse sinal, né? Por exemplo, o caso da mola que a gente vem falando, que ela transforma um deslocamento, né? Ela transforma uma distância numa carga, num peso, por exemplo. Então, um milímetro de deslocamento, por exemplo, corresponde a quanto em gramas. Então, isso é o que é a acessibilidade do módulo, né? No caso aqui, na entrada. Então, acessibilidade é a equivalência entre uma unidade e outra unidade nesse módulo em relação à sua entrada e à sua saída. Então, eu tenho uma entrada numa unidade, saída em outra unidade. A gente vai ver exemplos aí que vão apresentar isso. A correção, a gente já sabe o que é esse conceito, né? Então, todos esses conceitos aqui já foram vistos, tá? Acessibilidade já viu, correção a gente já viu em aulas atrás. E a incerteza padrão a gente já viu também, que é obtida pelo desvio padrão lá. Tá? Então, é como se a gente considerasse cada módulo desse um sistema de medição independente em relação a uma entrada e uma saída, que ele vai fornecer uma saída a partir de uma entrada. Então, nessa condição, o que nós teríamos de saída aqui, ó, é a sensibilidade, né, que é a própria conversão do sinal, né, vezes essa entrada, né? Então, ele está convertendo o sinal aqui, a sensibilidade é a conversão de quanto para quanto, né? E a entrada aqui, ou seja, quanto que ele está efetivamente pegando, né? Então, isso aqui nós já sabemos, a saída de medição aqui, ó, o resultado, né, vai ser, nesse caso aí, que é um módulo de transformação, acessibilidade vezes a entrada que ele está captando, menos a correção, né? Mais ou menos a incerteza padrão. Então, isso aqui a gente já sabe, aí já fizemos vários exercícios relacionados a isso. Tá? Ok? E aí só está inserindo aí o conceito de sensibilidade, que não é novo, a gente já estudou também essa parte. Então aqui, aí um sistema que apresenta agora então dois módulos, né? Como é que ele deve ser tratado? Ali é bem simples. No primeiro, um módulo é o que a gente já viu, já faz o simplificado, né? Considerando que haja uma sensibilidade, ou seja, alguma conversão de unidade, de grandezas e de unidades também, né? Então aqui, ó, vamos lá, para esse sistema de medição agora, então eu tenho sempre uma entrada e uma saída no módulo 1, uma entrada e uma saída no módulo 2, certo? E aí a saída 1 aqui a gente já viu, vai ser a sensibilidade vezes o que está captando aqui na entrada, menos a correção, mais ou menos a incerteza padrão, isso tudo relacionado ao módulo 1. Agora nós temos um outro módulo que vai haver uma outra conversão aqui novamente, né, da grandeza. Às vezes não da unidade, como é o caso da amplificação, não há, quer dizer, há mudança da unidade, mas não há da grandeza, né? No caso, a gente vai ver de milivolts para volts, por exemplo. É só uma amplificação, às vezes, que acontece.
no módulo de amplificação de sinal eletrônico. Então, ó, então agora nós temos o que? A saída 2 aqui, né? Que vai ser a sensibilidade desse sistema, né? Vezes a entrada aqui desse sistema 2, né? Que é a mesma coisa que a saída. Está saindo aqui e está entrando aqui. Então, a saída do 1 é igual à entrada do 2. Menos a correção relacionada ao módulo 2, mais ou menos a incerteza padrão, então, do módulo 2. Veja que, nesse caso, nós estamos tratando cada módulo desse como um sistema de medição independente, né? Em que ele tem uma entrada e ele tem uma saída, que estão todas conjugadas no mesmo sistema de medição. Então, aqui, aquilo que eu falei, a saída 1 é igual à entrada do 2, né? E a saída 2 aqui, então, agora, né, utilizando todo o contexto desde a entrada aqui, né, que é o que efetivamente está sendo medido. Aqui é a entrada 2, ela é uma entrada que tem origem aqui no módulo 1. Então, como é que ficaria essa saída 2, que é o que me interessa, por exemplo, numa indicação de medição, seria essa saída. Ela seria a sensibilidade do módulo 2, né, vezes a sensibilidade do módulo 1, vezes a entrada 1. Então, veja que aqui o branco é toda a parte relacionada ao módulo 1, né? Tá? A indicação aqui, a correção do módulo 1, a incerteza do módulo 1, mais ou menos, né? E aí, agora, o que está relacionado ao módulo 2, que é menos a correção, mais ou menos a incerteza. Né? Tá? Então, observe que aqui já é uma extensão, está representando a mesma coisa, né? O sistema, a saída 2 aqui, né? As duas sensibilidades. Então, cai a sensibilidade, né? Aqui é a entrada, o E, a correção, né? Aí, novamente, a sensibilidade. Então, vamos ficar nessa daqui, que é mais simples, né? Está mais simplificada. Essa aqui é uma outra forma de escrever, mais extensa, mas que aqui já está apresentando tudo. Então, para concluir, o que se verifica quando eu tenho essa configuração no sistema de medição, que ele está fracionado em vários módulos, um passando informação para outro, é que eu devo considerar, né, que a possibilidade de cada módulo desse ter correção e incerteza própria, né? Então, um sistema de medição que eu tenha um sistema eletrônico que é calibrado de forma própria, né? Que está recebendo esse sinal, fazendo a conversão desse sinal, então, que tenha uma incerteza específica desse módulo, certo? Então, no caso dos sistemas eletrônicos, existe essa possibilidade aí, então, esse é o caso, certo? Então, aqui eu vou parar aqui o vídeo, depois vai entrar nessa outra parte, eu dou continuidade no outro vídeo aqui, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? Para a gente dar continuidade aí. Bons estudos, até o próximo vídeo.